Olá! Diz o ditado popular que quando a conversa é boa, o tempo voa. São nesses bate-papos informais que construímos novas experiências e fazemos diferentes conexões. Ninguém sai de uma boa conversa da mesma forma que entrou. Conhecer histórias de gente diferente da gente nos torna pessoas melhores, mais interessantes e mais interessadas. É por isso que hoje eu converso mais um pouquinho com esse médico doutor criado lá no Bar do Bugre e com muita história boa para contar. Aqui comigo o Dr. Gabriel Novis Neves. Dr. Gabriel, além de médico, o senhor sempre teve um compromisso com a educação aqui do estado de Mato Grosso. Batalhou incessantemente para trazer a Universidade Federal. Eu queria saber de que maneira começou esse amor pela educação, né? O que é que lhe motivou e como é que surgiu a ideia, ainda em 69, no governo Médici e também posteriormente no governo do Pedrocian, de se criar uma universidade em Mato Grosso. Como é que se deu essa articulação? Laura, a história da universidade se confunde com a história de medicina aqui em Mato Grosso. Você veja o seguinte, quando Dom João VI e a família Aguiar, eles saíram fugidos de Portugal, que as tropas de Napoleão tinham invadido o país, e eles chegaram a Salvador, na Bahia. E cada governador de província, vou falar governador para simplificar, né? Cada governador de província, ele recebeu um comunicado dizendo para que criasse uma situação que marcasse a presença do imperador no Brasil. Só que para a Bahia, lá na Bahia, eles receberam um pedido para se criar uma faculdade de medicina, porque o imperador e família não podiam morar numa cidade sem faculdade de medicina. Então foi criada a primeira em fevereiro de 1808. Muito bem. A família mudou para o Rio de Janeiro no dia 5 de novembro de 1808. E pelos mesmos motivos foi criada em 1808 a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Foi onde eu estudei e me formei médico. Ainda era a Universidade do Brasil. Aqui em 1808, o governador ele resolveu criar uma escola de medicina, porque não havia médicos para atender a população nem os índios. E foi criada a Faculdade de Medicina, houve uma aula inaugural de anatomia, essa aula foi muito bonita, foi distribuída a estrutura curricular dos cursos, as aulas se iniciaram, mas distante do centro do poder, e medicina precisa de dinheiro, ela não funcionou. Essa ideia de faculdade de medicina se confunde com a universidade, com o ensino superior. A Escola de Medicina de 1808, ela foi recriada em 1970, no governo Pedro Pedrocian. E depois, ela só foi implantada em 1970, foi criada, no governo do Pedro. E ela só entrou em funcionamento 10 anos depois, em 1980, na Universidade Federal do Mato Grosso. Então é uma luta antiga. Antes disso, aqui em Cuiabá, na década de 30, o Dr. Palmiro Pimenta criou na sua casa, na rua Joaquim Murtim, um curso de direito particular. Foi fechado, entendeu? A primeira tentativa de faculdade de direito foi estadual, no governo Fernando Correia, e foi fechado por falta de condições. Depois foi reaberto no governo de Jean Goulart e federalizado. Essa Faculdade Federal de Direito, juntamente com o Instituto de Ciências e Letras de Cuiabá, eles se uniram e deram origem à Universidade Federal do Mato Grosso. Eu participei de todos esses movimentos a partir de 1968 e foi muito bonito. Inclusive eu fui primeiro reitor. Foi muito difícil ser o primeiro reitor? Como é que é ser o primeiro reitor da universidade aqui? Olha, só enfrentei dificuldades, só enfrentei problemas, mas eu sempre, entendeu, pedi auxílio aos meus colegas de trabalho, eles sempre me ajudaram e eu fui vencendo esses problemas que não eram probleminhas, eram problemões. E na minha vida sempre foi assim.
Olha, a primeira oportunidade que eu tive quando voltei para Cuiabá foi ser diretor de um hospital psiquiátrico do estado, não sendo psiquiatra, mas foi a oportunidade que eu tive. Devido ao meu trabalho nesse hospital, que era colônia de alienado do Hospital da Ponte, e quando eu deixei era o Hospital Adalto Botelho, que é um hospital recente em Cuiabá, porque é de 67, né? Eu fui para a Secretaria de Educação. O Estado não era dividido. E aí os problemas eram muitos. E nós vencemos todas essas dificuldades. E assim foi, entendeu? Nas 6 secretarias de Estado, eu fui secretário do Júlio Campos, na Secretaria de Meio Ambiente, Casa Civil, Saúde. Eu fui secretário do Petrociano da Educação e do Blairo Maggi eu fui secretário de Educação durante 6 meses e pouco e 1 mês apenas secretário de Saúde. Aí eu abandonei a vida pública pela medicina e continuei fazendo política de saúde no consultório e como docente da Universidade Federal do Mato Grosso até me aposentar. Doutor Gabriel, eu também sou formado em publicidade e marketing. Eu sempre tive uma curiosidade em saber como é que foi a produção do símbolo da universidade. Teve algum briefing, tem algum significado especial? Minha mãe foi professora, também atuou lá na UFMT e ela não conseguiu, não me contou qual é a história do símbolo da UFMT. Ô Laura, você já citou 2 vezes sua mãe professora, claro, Isabel foi professora. Mas seu pai também foi, ele nunca contou para você? Não contou, isso é novidade. Foi, olha, porque na universidade nós tínhamos o... Meu pai foi professor na UFMT? Foi. Gente, é uma novidade. Para mim, eu acho que para todo mundo. Porque eu vi você falar 2 vezes e eu falei, Ele nunca falou. Ele nunca falou, então ele se esqueceu, não quis falar. Mas ele terminou o mandato dele de prefeito de Varja Grande e ele estava disponível, porque só depois ele foi candidato a deputado federal, depois governador. E nessa ocasião, nós tínhamos na universidade, além da UFMT, o Centro de Formações de Tecnólogos, que eram técnicos de nível superior. Nós tínhamos 4. Tem tecnólogos em saneamento ambiental, cujo coordenador, cujo chefe era Clóvis Pitaluga de Moura, cooperativismo, que era Bruno Lobo, ciências agrárias, cujo nome eu não sei quem era, e administração rural, que eu também já me esqueci o nome. E seu pai foi convidado como agrônomo para trabalhar nessa questão da administração rural, né, de ciências agrárias. E ele ficou por um tempo lá até que saiu para se candidatar, mas ele foi professor. E a Loló, poxa, minha querida professora, minha querida companheira, minha querida amiga, minha querida cliente de consultório, aliás, dificílima, né? É verdade. Nos últimos anos ela me chamava, a Miralha me chamava, a professora quer falar com você. Aí eu ia lá na chácara onde morava, enfrentava aqueles cachorros e tal, um casarão fantástico, entendeu? Na beira do rio. Ficava conversando o dia todo com ela. Mas então, assim a universidade começou. E ela começou no primeiro ano, se não fosse a compreensão do governador Zé Fragelli, nós teríamos fechado a universidade. Porque como ela foi criada dia 10 de dezembro de 1970, foi a criação da universidade, em 71 ela não tinha recursos federais, porque o orçamento estava fechado. Aí o Fragelli bancou o pagamento de pessoal. Então foi um ano muito difícil, o mais difícil de todos foi o primeiro ano. Depois
já com recursos federais, as coisas foram melhorando. Só para você ter uma ideia, quando nós começamos, os professores eram praticamente auristas. Eu tinha um professor de 12 horas e o máximo de 20 horas. Nunca mais do que isso. E praticamente todos eles tinham graduação. Pós-graduação, acho que um tinha, talvez nada do que isso. Os 3 primeiros professores que nós mandamos para fazer pós-graduação, eles foram para os Estados Unidos. Edson Pacheco de Almeida, sociólogo, cuiabano, do Porto, formado no Paraná. O outro que foi Joaci Silva. Ele nasceu no interior de São Paulo, mas foi criado naquela região do Dourado, veio para Cuiabá, ocupou vários cargos públicos aqui. E o outro foi Clóvis Nobre de Miranda. Clóvis Nobre de Miranda nasceu em Cuiabá, mas a família dele morava em Varja Grande. O pai dele, inclusive, tinha negócios aí no Rio Abaixo. Então, esses foram os 3 primeiros professores. Estão na história de Mato Grosso, como os 3 primeiros, e foram estudar mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Aí depois deslanchou e com 11 anos estava encerrada essa primeira etapa, que era de consolidar a implantação da universidade, com um campus cheio, além do campus de Rondonópolis, instalado, e do Pontal do Araguaia. Porque eu cheguei em Barra do Gás, eu falei, olha, Barra do Gás é uma cidade desenvolvida, mas aqui por perto é uma coisa muito séria, né? Torixoréu é uma cidadezinha pequena, carente de tudo, mas entre Barra e Torixoréu existe uma cidade chamada Pontal do Araguaia. Pontal do Araguaia tinha 1000 e poucos habitantes. Foi lá que nós construímos o primeiro núcleo da Universidade Federal de Mato Grosso. Hoje ela já existe também em Barra do Gás. E agora expandiu, porque eu tenho a de Rondonópolis ficou federal, a de Sinop já tem faculdade de medicina funcionando, será federal, né? O Sorriso vai ter faculdade de medicina, e se em 1808 nós não tínhamos médico em Mato Grosso, hoje nós temos no Brasil 303 escolas de medicina. Quando eu me formei no Rio de Janeiro, em 1960, havia no Brasil 23 escolas de medicina. Doutor Gabriel, o senhor foi secretário de Educação. Naquela época, quais eram os principais problemas e o que o senhor considera o seu maior legado? Não, você falou da logomarca da universidade. Eu enviei. Não, aquilo ali foi o seguinte. Eu conheci Vladimir Dias Pino, porque a minha casa era tão grande que meu pai dividiu ali na Rua do Campo, no Barão de Delgado. E uma parte ele alugou para o pai do Vladimir. O Vladimir morava lá, era um moleque. E o pai do Vladimir, ele que era o responsável pela impressão do Diário Oficial, que ficava na mesma rua, esquina com o Presidente Vargas. E o Vladimir, desde cedo, se interessou em ficar na imprensa oficial, vendo aquela questão dos gráficos, da impressão, etc. Tal. E ele também tinha um cargozinho de distribuir o Diário Oficial, de porta em porta. Bom, eu reencontrei o Vladimir na universidade. Quando eu fui para lá em 71, eu reencontrei o Vladimir, contratei, e aí falei, o Vladimir, você precisa criar a logomarca da universidade. Aí ele pensou, falou o seguinte, olha, nós temos que pensar o seguinte, o que é a universidade? Ela se compara a um lago. Se você chegar à beira do lago e jogar uma pedra, ela vai criar círculos e procurar profundidade. Na universidade é a mesma coisa que acontece. Você entra na universidade, você aumenta o conhecimento e procura as profundidades do saber.
Então, a logomarca é exatamente o seguinte: você vê que tem aquele pontinho, né? Aí tem uma rodela, duas, aí tem um quadrado, mas os ângulos estão abertos, porque chega numa certa época da vida. Por exemplo, eu estudava medicina, quando eu cheguei no quarto ano, eu pensava, mas será que é isso que eu quero mesmo? Será que é isso? Essa dúvida cruel. Depois eu falei, não, é isso que eu quero. Então, todo mundo que começa a estudar na universidade, ele vai expandindo o conhecimento, profundidade de saber, mas aí ele se questiona sabendo se é isso ou não que ele quer, ou queria, né? E essa Agora, é a logomarca. E eu acho que essa logomarca é um é símbolo sempre muito, atual, né? Forte e atual. muito forte, muito forte. Agora, pouca gente sabe que o significado é esse. Pois é, eu sempre tive curiosidade. E o seu legado como secretário de Educação, o que o senhor considera o seu maior legado? Olha, o maior legado como secretário de Educação foi exatamente ter trabalhado e ter dado condições para o governo federal criar a Universidade Federal aqui em Mato Grosso, Cuiabá. Que Cuiabá, em 1970, era o único estado da federação que não, com exceção do Acre, de Rondônia, que não possuía Universidade Federal. Todos eles tinham na capital a Universidade Federal. O Pedro Ciano, eu acho que como todo político, seu pai também é assim, é muito supersticioso. O Pedro era extremamente supersticioso, entendeu? O aniversário dele é 13 de agosto, era 13 de agosto. Então ele preparou, chamou aquele fotógrafo famoso que viveu muitos anos aqui em Cuiabá, Jean-Pierre, excelente fotógrafo, mandou ele fotografar todas as obras educacionais do estado de Mato Grosso, feitos por ele, Pedro Ciano. Ele tirou fotografias excelentes, e eu tenho um álbum desse aqui em casa, impresso em capa de couro preto, no governo Pedro Ciano, e as fotografias maravilhosas de todas as principais obras educacionais. E ele falou para mim o seguinte: Gabriel, eu vou marcar uma audiência com o ministro Tasso Dutra, que era deputado federal do antigo PSD, pelo Rio Grande do Sul. E o Tasso Dutra estava sendo preparado para ser presidente da República Civil. Mas com a doença do Costa e Silva, e ele era ministro Costa e Silva, isso não aconteceu. Costa e Silva ficou em coma, e nós fomos lá conversar com o ministro da Educação, dia 13 de agosto. Quando o ministro abriu a porta, o Pedro chegou assim, intempestivamente, e falou assim: ministro, hoje é meu aniversário, eu quero de presente a criação da Universidade Federal do Mato Grosso como sede em Cuiabá. Ele achou graça e falou: calma, vamos sentar aqui. Aí ele abriu a gaveta da mesa de trabalho. Ele falou: olha, eu tenho essa gaveta aqui do lado esquerdo de pedidos do pessoal do Sul pedindo a criação da Universidade Federal no Mato Grosso do Sul. E desse lado, o pessoal da Universidade Federal em Cuiabá. Mas pela Constituição, o estado que não possui Universidade Federal, a primeira tem que ser na capital do estado. Então, vai ser na capital do estado. E no finalzinho, quando o Tasso viu que era irreversível o quadro de saúde do Costa e Silva, ele assinou para a Casa Civil ele fez uma solicitação à Casa Civil que encaminhasse ao Congresso Nacional. E naquela ocasião do AI-5 existia uma lei que dizia o seguinte: quando o Executivo encaminha um pedido à Câmara dos Deputados, vai, 30 dias depois volta. Tem que voltar de qualquer jeito. E tem que voltar aprovado. Se não for aprovado, vai ser aprovado por aqui. Então ele fez isso ao apagar das luzes, né? Muito bem, o Costa Silva morreu.
mas o projeto, a solicitação de criação da Universidade Federal do Mato Grosso pelo Tasso já estava na Câmara dos Deputados. Ele morreu, então tudo foi devolvido novamente ao gabinete civil da nova presidente da República. O ministro da Educação da época, e aí foi encaminhado para o ministro da Educação, era Jarbas Gonçalves Passarinho, acreano, amazônico. E ele ficou com a nossa causa, entendeu? E trabalhou e reencaminhou. E no dia da criação, o ato de criação da Universidade Federal do Mato Grosso, Laura, eu não sei se você se lembra desse fato, não foi em Cuiabá nem em Brasília que ela foi criada. Ela foi criada em Campo Grande, o estado não era dividido, porque Cuiabá não oferecia condições de segurança ao presidente Médici. Então foi criado pelo MEC em Campo Grande. O esquema de segurança era fortíssimo. Eu fui, entendeu? Vi a assinatura, pedi cópia ao Passarinho, ele pediu ao ajudante de ordem que providenciasse, peguei o avião de volta, uma cópia, cheguei em Cuiabá, o Pedro Rocha Jucá, que me acompanhou na volta, ele me levou para a sede do estado de Mato Grosso. Lá eu fiz uma entrevista coletiva falando sobre a criação, aquela coisa toda. E depois, às 8 horas, na TV Centro-América, o Paulo Sabiaschi, que era apresentador do noticiário, exibia durante o tempo todo as fotografias da assinatura da criação da Universidade Federal do Mato Grosso. Então, a Universidade Federal de Mato Grosso de Cuiabá foi criada em Campo Grande. Entendi. São coisas. Poucas pessoas sabem disso, né? Eu acho que sim, né? Porque eu nunca tive... Eu estou afastado há 19 anos da vida pública, nunca mais fui entrevistado, então eu acho que ninguém sabe disso. Mas ela foi criada em Campo Grande. É a mais cuiabana das universidades. E o Cuxipó, eu tenho um negócio pelo Cuxipó, que a primeira oportunidade de trabalho meu foi no hospital Adalto Botelho, no Cuxipó. Aí o segundo, fiquei 11 anos implantando a universidade no campus do Cuxipó. Então, entre 11 anos mais 2, eu fiquei 13 anos trabalhando noite e dia no Cuxipó. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta com o médico e ex-reitor da Universidade Federal de Mato Grosso, Dr. Gabriel Novis Neves. De volta com o programa Laura Campos Entrevista. Hoje eu estou recebendo um grande amigo dos meus pais e que exerceu diversos cargos públicos em Mato Grosso. Foi secretário de Educação, chefe da Casa Civil, secretário de Saúde. Eu converso com o Dr. Gabriel Novis Neves. Doutor Gabriel, como o senhor mesmo disse, a universidade é a profundidade do saber e a Universidade de Mato Grosso é reconhecida por seu ensino e excelência em todas as áreas. Mas de uns tempos para cá, todo o nosso sistema de ensino público superior vem sendo atacado. Nunca foi tão baixa a verba orçamentária destinada pelo Ministério da Educação às nossas universidades federais e também aos institutos técnicos. De que maneira o senhor enxerga, como ex-reitor, o senhor enxerga esse corte de verba orçamentária destinada às universidades? Ô Laura, o orçamento é baixo, concordo com você, mas existem possibilidades de você captar para a universidade outros recursos. Olha, o maior crime que cometeram com a universidade foi quando transformaram Fundação Universidade para autarquia. Aí dificultou muito, então não tenho nenhuma experiência trabalhando com autarquia. Mas quando era fundação, por exemplo, em 1972, o ministro Reis Geloso, que tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, PhD em economia, administração, planejamento, ele era ministro. Foi ministro mais de 10 anos, todo o governo era Reis Geloso. E ele comprou a ideia do seguinte:
Ministro, Mato Grosso e Cuiabá é o extremo norte. A Cuiabá não fica no Pantanal, fica no Cerrado. Depois é a floresta desconhecida. Como é que nós vamos produzir recursos humanos para essa região se nós a desconhecemos? Então, nós temos que trabalhar para conseguir informações, mesmo que não sejam acadêmicas, informais, e serem aqui elas transformadas em informações acadêmicas para montarem as nossas estruturas curriculares. E assim foi criado o projeto Aripuanã, em agosto de 1972. E essa cartilha foi distribuída no primeiro Congresso de Reitores das Universidades Públicas Federais do Brasil, em Brasília. Os jornais do Rio, de São Paulo, adoraram a ideia, compraram a ideia, o Veloso comprou a ideia. Mas quando eu cheguei aqui em Cuiabá, um professor de Direito, uma pessoa ilustre, muito acatada na sociedade, me chamou e falou assim: Gabriel, nós lutamos tanto para a vinda da universidade para Cuiabá, e você chega em Brasília e fala que é reitor da Universidade da Selva. Eu achei muito engraçado. Então, o Reis Veloso, ele financiou o projeto Aripuanã, onde nós construímos uma cidade laboratória em Humboldt, lá nas cachoeiras de Dardanelos. E só para você ter uma ideia, o prefeito de Aripuanã era nomeado pelo governador do estado, e para ele era muito mais fácil a comunicação com Manaus do que com Cuiabá. E para chegar lá, o piloto tinha que ser muito bem treinado, porque ele se direcionava através dos acidentes geográficos da região. Esse rio é tal, aquele morro é tal e tal. E seu pai nomeou Furquim, que foi piloto dele na campanha, e que conhecia na palma da mão aquela região. Então falou: Furquim, você vai ser meu prefeito. E colocou o Furquim como prefeito. Furquim. Mas é uma delícia a história, né? E eu acho que a história é uma delícia. Então, tudo começou assim. Então, nós tínhamos recursos, assim, do Ministério do Planejamento. Esses recursos chegaram a ficar idênticos aos recursos orçamentários do MEC. Por isso que a Universidade Federal, nos primeiros anos, teve aquele arranque que ninguém entendia. Ninguém entendia aquele arranque. Por quê? Porque nós tínhamos, na verdade, 2 orçamentos federais. Nós tínhamos 2 orçamentos federais. Aí você fala assim, e por que acabou o projeto Aripuanã? Bom, houve a crise do petróleo, as distâncias eram enormes e o governo federal pensava de uma maneira diferente. Nós sempre defendemos a saída de Mato Grosso para o Pacífico, porque do outro lado do mundo existem os países ávidos por consumir nossos produtos agrícolas. E atualmente esses produtos saem pelo Porto de Santos, de Santarém, quando poderia sair aqui por Arequipa, no Peru, e seria muito melhor para Mato Grosso, mais barato e melhor comercializado. Mas essa tese não vingou, nós perdemos, e com o problema do combustível, o governo federal começou a desativar o projeto, e hoje eu acho que ele está totalmente desativado. O senhor sempre acabou de falar que eu sempre cito a minha mãe. Na verdade, ela foi muito presente na minha vida, na minha educação, na minha formação, e eu acabo citando muito mais ela do que o meu pai, porque o meu pai trabalhava muito, ficava muito fora, viajava, a vida política você sabe como é. E um dos termos que eu me lembro muito bem, que eu aprendi com a minha mãe, chamava fazejamento. Um termo cunhado pelo seu sucessor na UFMT, o Benedito Pedro, que significava comprometimento com as coisas mais simples, um envolvimento até braçal, se fosse preciso. Uma das coisas que eu percebo nos jovens de hoje é a falta de comprometimento, principalmente com o surgimento das redes sociais. Eles acabam sendo muito voláteis, acham que tudo tem que ser muito fácil, muito rápido. Eu até separei uma frase que eu achei bem interessante, foi de um dos vencedores de uma prova de corrida nas Olimpíadas.
E ele dizia mais ou menos assim: eu treinei durante 3 anos por 6 horas por dia para correr apenas 15 segundos. E as pessoas de hoje, elas querem resultados em menos de 3 mesmo. Então eu me questiono e pergunto para o senhor, o que é que vai ser desses jovens, né? Qual o futuro desses jovens? O que é que vai ser do nosso país com uma juventude que não quer fazer o fazejamento com as coisas, né, que se propõe? Nós agora estamos em plena época da cultura TikTok, né? Que é rápido. Às Rasa também. vezes, rasa e curta, né? E muitas vezes eu faço uma crônica muito longa e meu filho chega para mim e fala assim: eu não li toda porque é muito longa. Eu estou esperando isso ser transformado em TikTok para ler. É verdade. Eu tenho um Agora amigo que fala, quando virar filme eu vou ao cinema para assistir. TikTok é melhor, porque é uma crônica grande em 15 segundos. Mas o Fadejamento foi um livro lançado pelo Benedito Pedro Leu sobre tudo que nós realizamos nesses primeiros anos da implantação, porque ele foi sempre meu vice-reitor e ele e o Atílio Orives. Ele vice-reitor acadêmico, Atílio Orives vice-reitor administrativo. Então ele cita que ali você tinha que fazer, não tinha que mandar fazer. Aí vem a parte do comprometimento que você me falou. Então é isso, você tinha que fazer, não tinha como mandar fazer. Não podia existir, não podia ninguém seguir aquela tradição do despacho do ao. Você encaminha um despacho ao secretário de Educação, aí o secretário de Educação encaminha ao setor jurídico, ao setor de encargos, ao setor. No final, volta com ao gabinete secretário para decidir. Poxa, aí você perdeu 2, 3 meses. A gente tinha que decidir, mas decidir assim, não tinha tempo, tinha que decidir na hora. Então, isso é o comprometimento mesmo das pessoas. A gente tinha aquilo ali como coisa nossa, propriedade nossa. Tanto que eu pensei muito quando saí da universidade, depois de tanto tempo aqui, agora é o momento assim da gente descansar um pouco, de ter as coisas outros para fazerem. E como é que eu vou embora daqui, né? Então houve esse sofrimento e outra uma coisa, o tempo desgasta. Com o tempo, esse comprometimento vai se afrouxando em todos os níveis de trabalho, né? Então eu via que servidores antigos que chegavam no horário, não tinham horário da chegada, não tinha horário para sair, e já tinha aquele negócio de chegar tarde, sair cedo, o que me dava muita tristeza, né? Eu ficava observando pela janela do meu gabinete. Mas o comprometimento realmente parece que não existe. O aluno ele acha que ele pode chegar e destruir uma sala de aula, uma carteira, porque não é dele, mas é dele. Essa carteira foi comprada com imposto que ele pagou, que o pai dele pagou, então é dele, mas ele não trata isso como coisa dele. Ele trata isso como coisa dos outros, ou do governo, o que é errado. Mas infelizmente é isso, Laura. É isso que acontece hoje. Sua mãe tinha toda a razão. Ainda falando um pouquinho sobre a juventude. Nas décadas passadas, a juventude tinha ideias confusas, mas ideais claros. Acreditava e sabia o que queria para o mundo. Eu acredito que, no geral, os horizontes utópicos, eles se retraíram enormemente. O senhor tem netos, bisnetos, eu inclusive conheço algumas das meninas. Como é que o senhor avalia a juventude de hoje e qual conselho o senhor daria, né? O senhor dá para as suas netas e o senhor daria para os jovens mato-grossenses? A juventude de hoje tem mais oportunidade do que a juventude de ontem. Agora, só que essas oportunidades que surgem, elas não são aproveitadas, né? Porque eles são muito imediatistas, como você falou. Eles acham que se ela for para uma aula de piano, em uma semana, em um mês, ela tem que aprender a tocar.
E às vezes são 6, 7, 8 anos de conservatório. E um curso de medicina de 6 anos é muito longo, porque o médico tem que estudar a vida toda. Então a juventude hoje ela tem mais oportunidades, mas ela não tem paciência para esperar. E até a comunicação entre os jovens hoje, uma pessoa da minha idade não entende mais nada. Não entende mais nada. Você vê as faixas do campus universitário, né? Com a recepção dos calouros, como é que são escritas, né? Então você não entende, você tem que pedir para traduzir o que é isso, o que é aquilo, né? Porque é tanta coisa que surgiu que é difícil saber, é muito difícil saber. Geração hashtag, né? Hashtag. Vamos para o último intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com o médico e ex-reitor e também fundador da UFMT, Dr. Gabriel Novis Neves. De volta com o último bloco desta entrevista com o professor e médico aposentado, que hoje dedica seu tempo aos estudos sobre a situação do mundo, Dr. Gabriel Novis Neves. Dr. Gabriel, o senhor é um grande leitor e, claro, um grande escritor. Todos nós acompanhamos, né, os seus artigos nos jornais, nos sites, e nós sabemos que o senhor ama a literatura e poesia. Os mais amigos confessam uma paixão do Dr. Gabriel pelo poeta Fernando Pessoa. Ele realmente é o seu poeta preferido? Da onde surgiu esse amor pela literatura e pelo que o senhor escreve? Verdade. Eu li muito Fernando Pessoa quando mais jovem, mas li muito. Eu tive oportunidade de, há 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, um teatro que ficava no início de Ipanema, assistir uma peça que eles falavam só, o ator era um, e falava só sobre Fernando Pessoa. E eu costumo citar, e já citei inclusive para a imprensa, uma ocasião que a universidade estava fazendo, eu acho que 40 anos, eles pediram para fazer uma entrevista comigo, mas no campus universitário. E nós começamos lá pelo casarão. E fomos descendo, ele me entrevistando, até sentar ali perto da piscina da universidade, do Parque Aquático. E ele perguntou o seguinte: e o senhor sente saudade da universidade? Como é que o senhor está se sentindo agora? Eu falei: olha, essa não é a minha universidade. Essa universidade não é minha. Plagiando Fernando Pessoa. Porque Fernando Pessoa, ele era de uma cidadezinha do interior de Portugal e como ele se destacou muito nos estudos, logo na infância e tal, toda a população falava o seguinte: esse menino tem que estudar em Lisboa, ele foi para Lisboa. Chegou em Lisboa, menino pobre, teve que trabalhar. Então, ele foi trabalhar vendendo poesias. Aí ele verificou, e tinha um pseudônimo para poesia, ele verificou que a poesia não rende dinheiro. Aí ele foi procurar emprego como administrador. Aí ele não se deu bem, porque não era a área dele. Aí ele resolveu escrever crônicas. Aí sim, ele começou a ganhar dinheiro. Um dia ele recebe, eu já estava mais ou menos bem de vida, ele recebe uma carta do advogado da cidadezinha dele lá em Portugal. E a carta dizia o seguinte: prezado professor, cumpro o doloroso dever de avisar que a sua mãe faleceu. Todas as providências já foram tomadas e eu aguardo apenas a sua presença aqui para assinatura do inventário. O senhor pode chegar de manhã e voltar à noite, que está tudo pronto. Fernando Pessoa pensou, vou, não vou, não, eu vou. Aí ele foi. Quando ele foi para a cidadezinha dele, ele abriu a porta e viu que a cadeira de balanço não era a mesma da época da sua mãe. Viu que a mesa era outra.
ele viu que os quadros na parede eram diferentes, ele viu que o oratório não existia mais. Aí ele falou, mas essa casa não é minha. No outro dia o advogado apareceu cedo, professor, tudo bem, já trouxe aqui os documentos, se o senhor quiser ficar com a casa, nós providenciamos o aluguel, se não, nós podemos vender e nós cobramos uma comissão e mandamos o dinheiro para o senhor. Ele falou, mas essa casa não é minha. Eu falei, não, professor, essa casa é sua, nós já fomos no cartório, está tudo registrado, é sua. Não, a casa minha era assim, assim, assim. Assim é a universidade. Por exemplo, aquele primeiro conjunto de blocos, que eram 3 prédios de uma escola estadual de segundo grau aqui, que ficava na Barão de Melgaço, lá já perto do porto, né? Ela foi replicada, sendo que um bloco ficava na frente e 2 atrás, para dar um aspecto bonito. Ele foi envelopado. E a primeira sala do reitor, não existia uma placazinha ou um papel escrito assim, aqui foi o primeiro gabinete do reitor da UFMT, 1971. Não existe nada. Esse gabinete da reitoria foi o seguinte, Laura, o espaço físico era muito diminuto para caber a Faculdade Federal de Direito e o ICLC. Então, se eu fosse ocupar uma sala de aula, iria deixar em situação difícil os estudantes. Então, eu não quis fazer isso. O Atílio ficava volante, percorrendo o campus, o Dorileu despachava mais em casa para não ocupar espaço, e eu procurando um lugar. Um dia eu estou tomando café na cantina, e do lado direito da cantina existia uma porta que foi aberta por um funcionário da limpeza. Eu fui olhar, e esse local era uma sala, não tão muito pequena, mas uma sala em que ele guardava material de limpeza de todo o bloco de ciências sociais. Falei, puxa, aqui se eu colocar um aparelho de ar refrigerado, porque não tem como respirar, se eu pintar essa parede, colocar uma mesa, 2 cadeiras, dá para funcionar. E assim funcionou durante 1 ano. Depois a reitoria mudou para 1, 2, 3 e provisoriamente está há 40 anos na Biblioteca Central. Porque ali onde funciona a reitoria, ali é a Biblioteca Central. O projeto original, baseado muito no estudo de Oscar Niemeyer, seria o último prédio a ser construído no fundo do campus e seria o único vertical. E a reitoria ficava no último andar, subreitoria nas outras, vice-reitoria, etc., até aqui embaixo. E lá teria um mirante, com restaurante, com cantina, para turistas, para visitantes irem lá curtir o final da tarde, passar uma manhã de domingo. E isso ficou só no sonho, né? E eu vi tantas alterações, o zoológico não existe. O zoológico da nossa universidade foi o único zoológico criado em campus universitário no Brasil. Não existe outro campus universitário com zoológico no campus. Existe fora, mas no campus não. Nós tínhamos também uma fazenda. Eu lembro da minha mãe, vamos lá no zoológico da universidade. Toda criança aí. Eu levava meus filhos para lá, era uma beleza aquele zoológico, era movimentado, entendeu? Um dia desse eu fiz até uma entrevista com o pipoqueiro, que era um jovem que vendia pipoca ali perto. Ele falou, puxa, o ganha-pão meu era ficar ali na entrada do zoológico vendendo pipoca. Coisa bonita, né? Isso é poesia. Minha poesia é assim, era pipoca. Mas então é como o Fernando Pessoa diz, né? Quer dizer... Essa casa não é minha. Essa casa não é minha mais, não é minha. Porque, por exemplo, quando nós chegamos lá, aquilo era um cerrado, não tinha uma árvore de médio porte. Tudo foi plantado. Agora que as árvores estão crescidas, estão sendo demolidas. Que coisa, né?
Falando em poesia, doutor Gabriel, se o senhor tivesse que me recomendar a leitura de um dos seus ensaios, dos seus artigos, qual deles o senhor me recomendaria e por quê? Ô, Laura, hoje eu tenho publicado 2.880 crônicas Eu sei. no Bar do Bugre, né? E também do GNN Cultura, mas a maioria é Bar do Bugre. Bar do Bugre é uma marca muito forte e derrotou facilmente o GNN Cultura, que dá uma impressão assim de extravagância, né? Então o acesso é mais no Bar do Bugre. As minhas crônicas sempre elas têm uma pitadazinha assim poética, né? Eu sei. Quando eu termino, sempre eu dou uma pitada. Mas eu nunca fiz poesia. E tenho dificuldade até de fazer quadrinhas. O grande fazedor de quadrinhas aqui em Mato Grosso, eu conheci, fui amigo, depois ele foi professor colaborador da universidade, chamava-se Rubens de Mendonça. Eu vou contar só um caso do Rubens, porque eu tenho centenas de casos. Inclusive a rua aqui da TBO. Chama-se Rubens de Mendonça, né? Tem a Avenida Rubens de Mendonça, que é a Avenida do CPA. Aqui. A TBO agora não é mais perto. Na lateral, mas é ali na travessa da Rubens de Mendonça. Jura de Milho? Não é Estevão, não, historiador Rubens de Mendonça. Eu não sabia, eu pensei que só fosse lá, aqui na Avenida do CPA. Mas o Rubens Mendonça, ele fazia as quadrinhas, todo dia ele saía, sempre de terno, gravata e armado. Não tinha um inimigo, mas eu não sei por que ele portava uma arma. Nem sei se ele tinha alguma bala lá na arma, mas ele andava com 38 na cintura. E ele levava vários quadrinhos que ele imprimia na máquina de datilografia e ia distribuindo para os amigos. Então, certa ocasião, ele chegou e falou: Gabriel, olha o que colocaram no meu bolso. Quer dizer, ele que tinha feito. Ele falou: olha o que colocaram no meu bolso, leia, vê se você gosta. Eu fui ler, era o seguinte, teve uma comissão do leste europeu, na época que existia cortina de ferro, existia comunismo, porque hoje só existe capitalismo, né? A Rússia é o país mais capitalista do mundo. O leste europeu era um negócio assim, que se olhava, mas cortina de ferro. Veio uma comissão de Bucareste para negociar com o governo do estado a compra de tratores para a área rural, a preços bem mais em conta que os americanos. E eles fizeram um convite ao governador com direito a 2 acompanhantes. Então eles deram 3 passagens, com tudo pago. Avião, hotel, estadia, tudo pago. O governador não pôde ir, porque o Pedro sempre esteve complicado com essa questão de cassação. Ele tinha escolhido, então, o Leal de Queiroz, que era o ministro da Justiça, para ver a parte jurídica, Oswaldo de Oliveira Fortes, que era o ministro do Planejamento, e um engenheiro de São Paulo, que foi colega de turma dele, que era o chefe do escritório comercial em São Paulo, e na época do Júlio era o Coronel Geraldo, né? Você lembra dele? Muito pouco. Muito bom, né? Eu lembro, um pouquinho. E o Coronel Geraldo, que era na época do Júlio. Lembro mais de nome, é o Coronel Geraldo. Então, os jornais anunciavam muito, né, que Mato Grosso ia comprar tratores da Romênia. Era um charme falar que ia comprar tratores da Romênia. E, na época que foi designadas as pessoas para irem para a Romênia, devido ao impedimento do Leal de Queiroz, o Pedro chamou e falou assim: Gabriel, você nunca viajou, nunca foi para a Europa, você está na área de educação, saúde, você podia dar uma ida nessa comitiva, porque você aproveita para ver a parte de educação deles e de saúde, que nós estamos construindo o Hospital Júlio Miller, que não era universitário, e era um hospital exclusivo de tuberculose, porque antigamente você construía hospital para tuberculose,
para leprosos, para doentes mentais. Hoje não tem mais isso, né? Hoje não tem mais isso. Hoje acabou. É o Hospital Geral que tem setores que tratam dessas patologias. E a imprensa espalhou toda a relação dos que iam. Na última hora, então, ficou o colega do Pedro, que era engenheiro de São Paulo, o Oswaldo Fortes, e eu, que o Pedrocião pediu para ver a parte de educação e a parte de saúde. O Rubens escreveu o seguinte quadrinho: para a compra de tratores, o Pedroca nos ensina, tem que ser doutor e formado em medicina. Ótimo, muito bom. O Rubens foi um dos homens conservadores ao extremo. Eu uma ocasião, tive consultório na casa de Clóvis Pitaluga, porque no trabalho bem antigamente era o seguinte: na frente da casa, se o sujeito fosse médico, o advogado, era um consultório médico, e ele morava nos fundos. E o fundo dava para outra rua. Então o Clóvis Pitaluga era o seguinte: a frente da casa dele era o consultório. E o Clóvis me convidou. O Clóvis já estava bem financeiramente, etc. Me convidou: você quer ficar? Tem um horário para você ficar aqui a parte da manhã. E ninguém gostava de fazer consultório de manhã, era só à tarde. De manhã era serviço público. Tem aqui segunda, quarta e sexta de manhã. Eu topei, 8 horas da manhã eu ia para lá. E o Rubens era parede e meia, né? Era uma parede para o escritório do Clóvis, para o consultório do Clóvis, e uma parede para o escritório do Rubens. Quando o Rubens queria falar comigo, ele não telefonava e nem saía na janela me chamando. Ele fazia o seguinte: ele dava soco na parede. Quando eu via aquele soco na parede, tom, 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 eu saía na janela, ele saía e falou assim: olha, quando você sair daqui, passa aqui em casa que tem uma novidade para te contar. Meios de comunicação. E olha que eu não estou falando do século passado, eu estou falando de 1968, 69, 70, meio de comunicação ainda era esse aí, entendeu? Quer dizer, era o soco na parede, né? E as quadrinhas do Rubens. Segundo a Adélia Mendonça, filha do Rubens, ela tem todas as quadrinhas do Rubens de Mendonça guardadas. Ela tem um estoque. De vez em quando eu peço uma quadrinha dele para publicar, e eu sempre gostei do Rubens. Doutor Gabriel, a sociedade brasileira ela está extremamente dividida quanto à visão do país e do futuro. E ao que parece, a maioria dos cidadãos a maioria está satisfeito com esse mundo raso, com esse mundo polarizado. E nós temos um governo que ele não se cansa de arrotar a grandeza sobre a quantidade de veículos produzidos num ano como indicador de prosperidade da economia. A meu ver, isso aí é um governo muito pobre, com visão tacanha, um projeto muito pequeno para um país capitalista como o nosso. Enquanto nós acharmos que melhorar a vida das pessoas é dar-lhes mais dinheiro para comprar uma televisão, ao invés de melhorar o saneamento, o abastecimento de água, educação fundamental, nada vai mudar. Acho que está mais que na hora que a gente iniciar uma nova relação de consumo menos ansiosa e mais realista da crise atual. Como o senhor mesmo diz, se a felicidade tem muitos caminhos, que caminhos nós temos que tomar? Qual caminho o senhor recomenda? Laura, a bipolarização sempre existiu. Desde que eu me entendo por gente, tem polarização. Antigamente era entre PSD e UDN. No período militar era Arena e PMDB. Agora há essa polarização entre Bolsonaro e Lula. Então a bipolarização não é novidade para nós. E nós temos que ter consciência para votar no melhor. Se o melhor completo não existe, o menos pior. Eu acho que é isso. Doutor Gabriel, muito obrigada por aceitar o meu convite. Que felicidade é minha poder conversar com o senhor e poder aprender um pouquinho só do seu conhecimento. Muito obrigado, Laura. Muito obrigado pela oportunidade.
Um abraço, doutor Gabriel. Outro para você. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigada. Continue ligado aqui na programação da TBO, a TV que você se vê.